colírio? Melhor colírio são os cavalos coloridos. Porque os cavalos coloridos produzem um colírio muito bom para dar vista aos cegos. Por isso que os cavalos são retirados dos estábulos, que representam exatamente acontecimentos, que significa a produção de dores na terra. Agora você começa a entender porque se fala princípio das dores. Porque o homem não quer ser governado por Deus. E o homem quer sim ser governado, que Deus aceite as suas imposições. Meu corpo é minha regra. Não, a regra não é tua. Entendeu? O melhor colírio para dar vista aos cegos é a dor. Os cavalos coloridos anunciam o princípio das dores. Porque a dor, as dores, o sofrimento é o melhor colírio para dar vista aos cegos. Vamos amplificar ainda mais o que nós falamos na mensagem anterior. Para não orar para Israel, não orar por Israel. Por quê? Porque porque o Filho do Homem já soltou os cavalos. O vermelho e o amarelo estão a galope. Os cavalos coloridos estão no cenário. Estão em curso, estão galopando. Por quê? Porque quando o Filho do Homem sela a abertura dos cavalos, dos 7 selos, ele simplesmente solta não só os cavalos, mas também entrega um excelente colírio. Porque para dar vista aos cegos, só mesmo um excelente colírio para dar vista aos cegos. Os cavalos vêm com esse propósito, para preparar o terreno, pavimentar o colírio que começa com eles. Os 7 selos. Afinal de contas, já começou. Os cavalos simplesmente já inicia o quê? O colírio. Por quê? Porque ele entrega o colírio. Porque começa a ter início o princípio Por quê? Porque a dor é o melhor colírio para dar vista ao cego. Princípio de quê mesmo, hein? De quê mesmo, hein? Mateus 24, 27. Leste, oeste, oeste, leste, ocidente, oriente, oriente e ocidente. Mateus 27, 24, 27. Porque assim, da mesma forma, da mesma maneira, é isso que o porquê está dizendo aqui. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, até no Ocidente, assim há de ser também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver os cadáveres, aí se juntarão os abutres. Onde estiver as carniças internacionais, se ajuntarão os abutres. Vede que vou-lo tenho dito, versículo 25. Versículo 26. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, de forma que não esperais. Porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas. Versículo 24, 24. Operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se esses eleitos estiverem ligados na edificação desta terra,
serão, sem dúvida nenhuma, indicados para o engano e para cair na armadilha. É inadmissível o povo que se diz de Deus ignora isso aqui. Vão para Israel para fazer o quê? Turismo? Jovens numa rave. Está tudo explicado de forma perfeita aqui na palavra. Para ter cuidado para os corações não andarem em glutonarias e farras, porque vão cair na armadilha dos tempos que estamos vivendo. A guerra de Israel já preconiza, já evidencia exatamente o relâmpago que parte do leste e chega até o ocidente. Do lado da direita, no vetor da direita, do princípio da partida do relâmpago, no princípio das dores, que é o colírio, que é o princípio do colírio, da parte da direita, é a parte leste ou oriente. Da parte da esquerda, do lado da esquerda, é a parte do oeste ou do ocidente. Quem lembra quando postamos o vídeo o rastro da lesma? Quem lembra do rastro da lesma que eu joguei aqui? Junto com o rastro da lesma e a narrativa do rastro da lesma, eu trouxe o clipe dos meninos, dos garotos da loja de animais. Por quê? Porque esse vídeo aqui, esse clipe, mostra a armadilha, a engrenagem da besta. As carniças do Oriente para o Ocidente, ou seja, os abutres preparariam, que começaria do Oriente e chegaria até o Ocidente. Guerra de Israel. Um relâmpago já contemplado. E quando aparecem falsos pastores e falsos cristos, alguns deles conheceram a palavra, conhecem a palavra, porém não estão edificados na rocha, não formaram as pedras vivas, estão perdidos em si mesmos. Como eles podem conduzir os santos se eles mesmos estão perdidos? Porque eles não aprenderam que tem que seguir as pegadas, edificar o reino da terra. E muitos deles não querem isso, não querem pagar o preço, querem pregar o evangelho, querem instruir de conhecimento, fazendo o evangelho de negócio, quando Deus não quer isso. Deus procurou, buscou, o Filho do Homem buscou os seus comissionados. Aquele que prega o evangelho pedindo pix ou pedindo dinheiro, é um falso profeta, sem dúvida. Porque não entende, realmente está por fora da palavra, está por fora da Bíblia. Porque se os santos dos santos comissionou, patrocinou os comissionados, ou seja, os que irão receber muito em breve a remuneração, a gratificação, o galardão por todo o trabalho desenvolvido em instruir e levar a edificação desse reino, desse Deus maravilhoso, eles não vão pregar o evangelho pedindo dinheiro para ninguém, porque eles já sabem que já estão sendo comissionados, e fiel é aquele que vos promete a comissão, a remuneração, o qual o trabalho é desenvolvido. Então eu não preciso, para pegar o evangelho, eu não preciso sair pedindo para meu ministério. Deposita aqui no Pix para meu ministério, irmão. Nós já temos a fidelidade daquele que patrocina a grande comissão. Ele já disse que vai dar vida eterna e vai premiar, vai remunerar, vai galardear. Então, para pregar o evangelho, eu não preciso ficar criando remuneração para mim, lucrando, me tornando milionário, criando em mim raízes nessa terra.
Porque se realmente eu for nessa direção, eu estou edificando é o governo do bode e levando as almas para bater palma e achar legal esse governo do bode. Não. Se eu sou representante da grande comissão, eu não saio pedindo dinheiro para ninguém, meu amigo. Além disso, eles não estão diminuídos. Eles estão edificando seus impérios, suas riquezas na terra, acumulando tesouros na terra e desprezando o trabalho da grande comissão, cujo objetivo é edificar o reino e trazer o rei da terra a governar. Mas isso nós sabemos por que acontece. Porque a maioria deles querem edificar os seus próprios reinos. Os que estão na grande comissão é o contrário. Eles querem edificar o reino da glória do poder do Filho do Homem, porque já estão repousados na remuneração da grande comissão. Quem pede Pix para ministério, não podemos dizer que faz parte da grande comissão. Você está pedindo você está buscando ser gratificado por homens, para um trabalho que é para Deus e não para homens, porque se for depender desses homens que nos governam, eles não querem o governo de Deus. Eles não querem. É por isso que aparece o princípio chamado colírio da dor. E os cavalos coloridos estão exatamente nesse objetivo. Produzir o sofrimento na terra para produzir o colírio, que é chamado de dor, princípio das dores. Por isso que é mistério, inclusive, que aconteça. Justamente para produzir a dor para esse povo entender que Deus é que tem que governar e não o homem sobre Deus. A guerra de Israel já evidencia o cavalo vermelho dentro dos 7 selos dos cavalos coloridos. E saiu outro cavalo, Apocalipse 6:4. E saiu outro cavalo, vermelho cavalo. E o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi dado uma grande espada. E nós estamos vendo exatamente essa liberdade, pois o cenário é observado. Paz tirada. A verdade é que o relâmpago começa no Oriente e chega até o Ocidente. Guerra de Israel. Seja a causa que for, política, religiosa, cultural. Uma das raízes que explica tal problema é a desobediência do homem. Porque não é só uma questão política, não. Não é só uma questão cultural, social, religiosa, não. É porque o homem não quer o governo de Deus. Ou seja, o homem quer governar Deus e não Deus governar o homem. A realidade é essa. É por isso que eles têm que correr atrás de economia. Por isso que eles precisam edificar o tabernáculo de Deus numa economia testamentária e filosófica. Nós não estamos nessa parada. Por sinal, houve um tempo que a gente seguia isso. Mas certamente começamos a entender. Por isso que a palavra está dizendo. E fala que errais. Pegais a direção errada porque não lê, não puxa o raciocínio na cabeça. Raciocina. Utiliza o conhecimento adquirido. Faça a fruição do conhecimento. Para você entender a besteira que esses caras falam. Porque